Maria Isabel Barroso Salgado foi titular da seleção por longos 16 anos. Jaqueline Silva e sua parceira Sandra Pires são as únicas brasileiras que ganharam medalhas de ouro em Olimpíadas. Uma levanta, a outra corta, com gestos aparentemente simples, mas que exigem esforço e dedicação. Elas mudaram a cara do vôlei feminino no Brasil. A história desse esporte no país se divide em antes e depois de Isabel e Jaqueline. Eu estava pensando o que eu ia te perguntar e eu me dei conta que eu não tinha pensado nada, não tinha nenhuma ordem. E aí me veio que você também não deve ter pensado nada para me perguntar. E eu achei uma desorganização tremenda da minha parte. E isso eu sei que é um traço meu. A minha ordem ficou muito na quadra. E eu vejo esse traço assim, muito na minha vida. Aí eu fiquei pensando, será que a Jaque... Que eu acho que também você não tem nada para me perguntar, assim, especificamente. Não, eu não tinha. Eu cheguei aqui, achei que eu tinha que correr, fazer uma coisa... esse problema. Que tirar esse problema da minha frente. Mas você acha que a sua capacidade de organização ficou muito direcionada para a quadra, pro vôlei, pro voleibol? Eu acho que o voleibol ajudou bastante essa história, assim. Eu acho que você ficou mais organizada, Fiquei, né? eu tentei melhorar. Você tem um escritório, você tem, né, Eu tenho arquivos. Tem arquivo. Isso é uma coisa incrível. Eu consegui fazer... Eu tenho fotos, nesse período de desorganização, foram perdidas. E aí, teve um momento que eu corri atrás, tiveram pessoas que me ajudaram, sabe? Você tem, assim, as suas medalhas? Você tem tudo algumas, isso? eu perdi bastante. Eu não tenho nenhuma. Eu sei que você não tem nenhuma. Mas eu não tenho nenhuma medalha olímpica, você tem. Então, isso aí, se eu tivesse uma medalha olímpica, eu com certeza teria guardado. Isso eu acho que você tem uma coisa que ninguém no Brasil tem, que é uma medalha de ouro. Você e a Sandra. Deixa eu te perguntar uma coisa, Isabel. Assim, que é uma coisa que vai ser legal, assim. Um momento na minha vida que marcou bastante, foi exatamente o que eu sei que marcou a sua também, foi assim, logo no início, nos anos 80, final dos 70, início dos anos 80, nós éramos jogadoras e já jogávamos em seleção brasileira durante anos e nunca tínhamos conseguido nenhum resultado assim, legal, expressivo, assim. E durante um torneio que foi no Brasil, que foi o primeiro torneio que passou na televisão, e nós conseguimos um resultado bem legal. E, de repente, assim, tudo aconteceu como um passe de mágica. Isso eu tenho bem nítido na minha frente. Eu tenho uma coisa bem assim clara, que a gente, entrando num ginásio que a gente imaginava que ia estar vazio, de repente o ginásio estava lotado, entrando num vestiário que era um camarim, não era? Então, isso daí, esse resultado maravilhoso gerou, assim, notícias incríveis, assim, sobre nós, sobre o time, sobre aquelas meninas do Brasil. E você, Isabel, foi assim, nessas histórias sempre que tentam criar hoje em dia, a empresa sempre tenta levantar essa coisa da musa. E na época, você foi a primeira musa, você foi assim, a primeira atleta, a mulher atleta a representar todas as mulheres e foi capa de uma revista bem grande, foi capa da Veja. E aquilo foi assim uma fama muito grande, foi repentina, né? O que eu queria perguntar para você, porque nós éramos muito meninas. O que é aquela fama? Como é que você via aquela fama naquela época nossa, ali, você principalmente, como representante da categoria? E como você vê hoje os jovens que estão começando também e tem alguns com essa fama ainda discutindo essa questão? Eu acho interessante porque eu acho que as meninas que estão começando hoje, elas já sabem que tem um cenário expressivo, que aquilo ali vai gerar mídia, a imagem dela vai estar no ar, vai aparecer. Quando a gente aconteceu, eu acho que a gente não tinha a menor ideia daquilo. Tanto que quando me chamaram para fazer a capa da Veja, eu falei assim, não vai dar, porque era o meu dia de folga, eu queria ir à praia. Então eu falei, eu não vou deixar de ir à praia para fazer uma foto, tal, não sei o que, não.
Aí não lembro mais quem chegou para mim e falou assim, mas você tá maluca? Pô, isso aí é uma coisa legal para você, porque vai... Tinha uma história da faixa, você lembra que a gente jogava com Lembra, a gente faixa? jogou com a faixa, mas aquilo ali também foi uma cagada, porque a gente nem imaginava, aquilo ali também foi um diferencial que a gente não armou. Eu acho que hoje, essa coisa de factoides, das pessoas criarem... antes mesmo de acontecer, tem nego que inventa coisas para estar... Graças a Deus a gente não estava nessa, e foi pego na curva e a gente deu certo, entre aspas, naquele momento, sem se dar conta do que aquilo representava. Obviamente, eu acho que a gente dançou em muita coisa, porque a gente não sabia gerenciar uma carreira. Mas isso também teve um lado muito legal, acho que tanto para mim quanto para você. Isso eu acho que dançou um pouco hoje em dia, mas assim, dançou não foi só no esporte. Eu não acho isso, não. Eu acho até que a gente construiu uma história... Não. Foi uma coisa que teve uma progressão natural. A gente não ficou armando já. Não ficou manipulando a mídia. Eu nunca tive um assessor de imprensa. Isso não. Na época, essa ideia, a gente não sabia nem o que era. Quantas coisas eu fiz intuitivamente foram legais, outras tantas eu, de repente, dancei. Eu acho que isso foi o lado mais... foi muito legal ter vivido isso. E hoje eu vejo até que eu não tenho nenhum marreca disso. Não, imagina. Eu acho que agora, como eu fui pega... Eu só vejo pelo que eu vejo hoje em relação aos jovens atletas, como eles se programam para acontecer. Como eles dão o passo em relação a essas coisas. E que às vezes eu acho assim, uma micada, acho chato, cafona. Às vezes é legal, mas também tem toda uma informação que a gente não tinha, né? Imagina, a gente não conseguia escrever uma carta, quanto mais e-mail hoje. A gente, para se comunicar com os pais, assim, quando a gente viajava... Não, 2 horas, ligação a cobrar. Era muito difícil. Fala rápido. Era totalmente diferente. Você tá meio tensa? Eu acho que a gente faz tá um pouco... Pergunta agora outra coisa. Porque tem uma coisa que é engraçada. Eu acho que você é das pessoas mais, assim, bem-humoradas que eu conheço, sabe? E isso eu sempre achei um traço teu muito legal e as pessoas não sabem que você é. Assim, de modo geral, te acham até meio marrentinha, assim, sabe? Tem uma coisa meio assim... Às vezes acha que as minhas brincadeiras não são legais. Não, mas eu digo, na intimidade, você é muito rápida de raciocínio, sabe? Isso eu sempre achei muito legal em você. Como é que você lida hoje com a questão de parar, de não ser mais uma jogadora? Sabe, assim, você se vê como jogadora, você fala de você porque eu, por exemplo, quando as pessoas ligam para mim, eu falo assim, Isabel do vôlei. Aí eu fiquei outro dia pensando, cara, eu vou ter 50 anos, eu tava com... 60 anos, Isabel do vôlei. Outro dia eu estava com os amigos e eu falei assim, alguém falou, quem é que tá vindo aí? Aí falou, é a Jaque. Aí falou, que Jaque? Jaque do vôlei. Ele falou, é uma francesa? Jaque do vôlei? Jaque do vôlei. Não, é a Jaque do vôlei. E eu também tenho essa história, que eu também me apresento como Jaque do vôlei. E a gente, você não tem hora, você fala assim, até quando que essa história vai rolar? Até quando esse troço vai ficar? Mas eu acho ótimo, porque é um cartão de visita muito legal. Acho que a gente fez por merecê-lo. Essa transição de jogadora para qualquer outra coisa que você... Ou um atleta que teve uma vida com muitas emoções, com muitos resultados, que teve uma vivência, né, muito grande. E essa transição... ela é muito difícil. Eu, até hoje, não sei se eu completei a minha ainda, sabe? Uhum. Porque eu tenho um sentimento muito forte. Eu sei que eu hoje lidou bem com a situação toda, até porque eu consegui, como treinadora, ter um sentimento de retorno parecido com aquelas emoções, que eu acho que o que mais a gente sente falta é ter aquele equilíbrio, né? Porque nada vai chegar nunca a uma torcida inteira, a uma emoção de um ponto, sabe? É você fechar um jogo, dar uma virada, porque o esporte, ele dá isso instantâneo, entendeu? É na veia, como você falou, é perfeito. Como é que você vê hoje essa sua nova posição de treinadora,
ser treinadora, não, acho que é técnica, né? Ser técnica das suas filhas. Tem um lado muito claro, assim, de bônus e ônus, entendeu? Porque é muita intimidade. Então, você... o que eu acho... O meu maior grilo é conseguir preservar a minha maior atenção, é conseguir preservar a minha relação com a Maria, com a Carol e com o Pedro também, apesar de não ser técnica diretamente dele. O Pedro tem o técnico dele, o Renato. É preservar a nossa relação. E eu acho que isso também... vem acontecendo de uma forma muito natural. A gente tem alguns códigos para se relacionar. Assim, que existe toda essa questão sempre fica no ar, porque você fica até pensando, pô, eu não posso compensar. Não, eu sou, por exemplo, eu não posso ser mãe pra caramba, e de repente eu compenso. Não, eu, por Ou de exemplo, repente eu sou super dura e volto para trás. Eu sou mãe o tempo todo. Mãe eu sou o tempo todo. E do momento que a gente definiu que o formato ia ser esse, que amanhã pode ser outro, mas enquanto está sendo esse, eu como técnica, a melhor maneira é eu tentar ser a melhor técnica possível para elas. Isso implica dar uma bronca, isso implica dureza, implica pauleira do treinamento, implica você chegar para tua filha, no dia que está uma chuva, está cansada, vamos nessa, vamos embora, vamos treinar. Eu sou extremamente exigente como técnica. E como a Maria e a Carol têm temperamentos muito diferentes. Você sabe muito bem disso. Muito, não. Você, até assim, que você há de convir que eu conheço, por exemplo, grandes profissionais em outras áreas, que são ótimos profissionais e no dever de casa familiar não é tão legal. Não, eu, por exemplo, eu tenho uma... a maior questão para mim é funcionar bacana como mãe. No momento que... o que é uma boa mãe também não sei. Eu acho fácil a gente responder como mãe. Quem tem que falar se você é uma boa mãe ou não é o seu filho. Mas, assim, eu nem penso muito nisso, não. É uma coisa que não se explica mesmo. Eu adoro os quatro. Eu tenho uma relação, assim, extremamente intensa com eles, próxima. E gosto muito de vê-los crescendo. Então, por exemplo, a Pilar, com quem eu não trabalho, que trabalha com cinema, não tem nada a ver com esporte, que eu tenho que estar um pouco mais atenta, porque eu não estou com ela tanto tempo quanto eu estou com os outros. Então, a gente viaja, eu viajo com os meninos. Tenho neto. E ainda tenho neto. Agora, eu não sei, às vezes as pessoas estão andando assim no calçadão e olham, me veem falando assim porque o nosso escritório é aberto, a gente trabalha com um nego passando ali, andando, e a gente na praia treinando. A gente treina muito perto uma da outra, né? E às vezes eu estou dando uma bronca nas meninas, e obviamente a pessoa deve passar e olhar e falar assim, meu Deus, como ela é dura, com a filha, não sei o que, mas também não estou nem aí. Não... E ao mesmo tempo, outro dia foi muito engraçado, que a Carol estava triste, aí eu estava dando um abraço nela no calçadão, aí passou depois um cara e falou assim, nossa, que coisa linda, você e a sua filha abraçados. Falei, poxa vida, mas... Enfim, eu acho que eu tenho cuidado assim, e eu acho que esse cuidado não é só meu, é delas também. A gente sai do treino, esse é o nosso código, tenta falar de outras coisas. Nós voltamos e fizemos legal. Você, quando era garota, eu te conheço há séculos, desde menina. Você, quando era garota, você gostava mais de... Os teus amigos eram mais fora do esporte, os meus também, do que... Até hoje eu acho que são. Do que... Por que você acha isso? Eu acho, assim, que... por exemplo, eu acho isso, assim, eu acho que o atleta, ele não pode ser só um atleta, sabe? Eu acho que ele não dá para essa coisa que acontece no Brasil, principalmente agora que os esportes estão ganhando muito gás profissionalmente, e sai todo mundo, abandona os estudos e abandona tudo, e vai à luta, se joga de cabeça no esporte. Eu concordo que você tem que ter uma dedicação quando você almeja uma coisa muito grande. Mas eu acho que não tem, assim, necessidade de existir esses abandonos de vida sua, do seu ser, entendeu? Eu acho que você tem que ter, sim, uma parte cultural maior, você tem que se expandir, você tem que ser uma pessoa que frequenta outros ambientes, você tem que ter um conhecimento geral. Eu acho até porque você, nesse lado, você também é uma pessoa super assim, Bel. A gente cresceu dessa forma, nós frequentávamos outras praias, outros lugares. Mas a gente não pensava nisso, a gente não pensava na nossa formação. Não. A gente se identificava mais com outras tribos.
Pois é. com outras turmas. Mas isso então, fez com que nossa vida talvez tivesse tido essa durabilidade que tem hoje. Nós somos pessoas, por exemplo, da nossa geração, se você pensar bem, quantas estão assim até hoje aí ainda, sabe? Por exemplo, Bel, você não ganhou a medalha olímpica, mas você é uma pessoa que tem uma expressão muito grande. Então, você ganhou uma medalha olímpica nossa, também entendeu? Mas é verdade, por quê? Porque está sempre atualizada, é uma pessoa de vanguarda, é uma pessoa que, entendeu? Que sabe, tem respostas, né? E existe aí, sempre colocando aí uma semente aí de novidades, que eu acho que isso que é importante. eu não sei, eu acho que lá fora também deve ser do mesmo jeito, mas eu sinto que hoje no Brasil você tem esse culto à celebridade e isso se dá no esporte também. Então, o camarada, ele não quer só jogar, ele quer botar o nome dele na praça, ele quer acontecer. Então, isso, eu não acho que é uma cara só das jogadoras, não. Eu acho que é uma cara do tempo. Por exemplo, quando um dos meus filhos diz não para coisas que nego acha que é o máximo e que a gente acha que é uma grande roubada, a gente vê que a gente está na contramão, porque a mão está rodando e está andando exatamente para o oposto. Entendeu? Então, o fato do camarada querer pegar isso que você falou, investir na cabeça dele, estudar, se interessar por outras coisas... Não, os valores ficaram diferentes. Eu te perguntei por que você achava que... Por que você se interessou por outras pessoas? Eu acho que a gente se interessou por outras pessoas, porque eu também. Os nossos amigos eram gente de música, gente de teatro, gente de... Enfim, de praias diferentes. Eu acho que a gente não gostava de gueto, isso eu acho que é uma coisa que jogou a nosso favor, e acho também que a gente estava... o esporte, na nossa época, ele era muito certinho, ele era muito... Tanto que eu acho que o que você fez... militares, você, por exemplo, botou a camisa... O teu grande gesto, que eu não acho... Eu acho um gesto inteligente que você teve, foi quando você botou a tua camisa do lado contrário do patrocinador. Você chegar e dizer, olha, eu tenho que divulgar uma marca, então vamos negociar sobre isso. Eu não vou tacar essa marca assim. Não, você tem que usar esse uniforme. Beleza? Usar o contrário. Eu achei esse gesto muito legal. Você, como técnica, você não é o ser mais importante da vida. Na minha opinião, o mais importante é o atleta, é o jogador. Não. Você consegue... a grande sacação para mim como técnica foi essa. Mais importante é o camarada estar bem, ele ter dormido bem, ele comer bem, ele treinar bem. E você servir, você serve. Você serve. Não sei se eu acho isso, não. Quando eu vejo outros treinadores, assim, que no Brasil é um país de grandes treinadores, né? Uhum. Ainda mais no voleibol. E todos têm uma escola muito forte como treinador. O treinador aparece sempre em primeiro plano. Eu não sei se eu penso assim, como treinador, assim, de ser essa pessoa de primeiro plano, de ser a dona da razão, e até porque eu acho que o jogador tem que ter a sua criatividade. Eu era uma jogadora muito criativa, muito para você era mais importante jogar bem ou ganhar o jogo? Eu tinha que fazer as duas coisas, não seriam separadas nunca. Mas por exemplo, tem dias que você não estava inspirada. Não, mas eu não entraria em campo achando que ia acontecer. Não, mas Jaque, isso é um fato, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente está... no aquecimento, você está vendo que... Mas o que acontecia? Eu achava que eu tinha que esperar um momento... Mas você se dava conta, de repente, as coisas não estão saindo tão bem. E aí você ganhava o jogo, mesmo você não saindo tão bem. Eu dizia. Tudo bem. Não, tudo bem, eu sei. Mas o que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando assim, com você ali, no final, se você tivesse feito uma grande partida e perdido, aquilo ali te confortava? Não. Eu sim. Não, se eu tivesse feito uma partida boa e tivesse perdido... Eu estava triste com a derrota, mas tinha uma coisa minha que, eu não sei, eu gostava do jogo.
Mas não gostava de perder, não, também. Tem razão, era melhor ganhar, perder é uma merda. Perder é muito difícil. Então tá, Jaque, qual foi a sua maior tristeza como na sua vida esportiva? Na vida não conta, não, que... Olha, Isabel, eu acho que foi um momento que foi, assim, meio determinante para mudanças. Eu acho que na vida de todas nós, na época, foi aquela Olimpíada de 1984. Foi o final do... Era uma partida contra os Estados Unidos. Não, aquilo ali foi brabo. É porque tinha, assim, uma coisa muito clara, que parecia que era a nossa última competição, né? E a gente era tão nova, e como ali não tinha rolado muita coisa até então era assim, ou dá certo agora, ou pronto. E não foi ou pronto, a vida não era assim, né? A vida seguiu. E a alegria? Então, a alegria é a medalha de ouro, né? A medalha foi lindo, cara. Eu fiquei muito emocionada quando você ganhou a medalha. Agora, sabe assim, Isabel? Isabel? O maior filme, assim. A Isabel comentou o meu jogo. Ela comentou e é um momento muito emocionante. Não, foi emocionante. A Isabel narrando os últimos pontos. Foi emocionante. E eu acho que passa um filme, assim, que Isabel participa. Porque a medalha, na realidade, ela é uma conquista que a história da medalha é inteira. Ela acaba ali na medalha. Eu acho que eu sou a ferramenta, mas ela tem a história. A história, ela foi feita lá embaixo, dessa primeira seleção. Tem um lado muito bonito. Sabe, que se formou, esse primeiro grupo, essa equipe toda, porque todos nós sonhávamos com a medalha, né? Bel, e assim, você, como é que assim, descreve em um grande momento seu no esporte, no voleibol? Olha, eu não consigo lembrar, não consigo, assim, eu tenho flashes, assim, eu tenho uma coisa também ruim, porque volta e meia, quando eu encontro você, Vera Mossa, a gente está assim... Tem várias histórias. E aí a gente começa a falar do passado, das coisas, eu fico meio boiando, porque eu não consigo lembrar eu não consigo localizar. Você também não muito. A Vera lembra, assim, do jogo, daquela bola, daquela situação. Eu não consigo lembrar. Eu tenho vários flashes, assim, muito legais, grandes momentos, mas hoje, eu acho que quando eu penso num grande momento, eu penso na Maria, no Pedro e na Carol. Quando eu penso num grande momento no esporte, eu penso neles porque é a minha emoção mais recente. Eu acho que quando você tem distanciamento, também estando de fora, você pode se dar conta melhor do que você está sentindo. Então, acho que foi quando o Pedro ganhou, foi quando a Maria e a Carol ganharam um jogo assim, muito importante no Mundial. Agora é um sentimento mais próximo e é muito legal, é mais fácil de localizar. E o que a gente vive hoje, isso eu acho muito legal. Eu torço muito pela Jaque, sempre torci muito e ela torce muito por mim. Eu te falo uma coisa. Acabou. Olha, eu acho que